Olá, boa tarde, meu querido, minha querida, a paz do Senhor Jesus Cristo. Olha, hoje eu vim falar de um assunto extremamente importante que é sobre a oração, né? Assim como nós lemos a palavra de Deus, nós oramos, nós consagramos a nossa vida. E a oração, quando a palavra de Deus fala no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41, fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, a oração ela requer vigilância, né? E, mas pastor, eu tenho orado, eu tenho buscado a presença de Deus, né? Eu e não tenho visto o resultado. Eu estou orando, colocando na presença de Deus, eu tenho passado por muita adversidade. Meu querido, a palavra de Deus fala que no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Eu venci e vós vencereis. Mas por que a palavra de Deus está falando orai e vigiai para que você não caia em tentação? Porque a oração ela requer também a vigilância, né? Pastor, eu estou orando e não estou vendo muito resultado, né? A palavra de Deus também ela vai um pouquinho mais adiante, ela fala tudo que aquilo que nós pedimos segundo a vontade de Deus, Ele nos concede em oração. É a libertação do esposo, é a libertação da esposa, é a libertação de um filho, é uma porta de emprego, é um problema financeiro, é um problema de ordem espiritual, é um problema de familiar, é um problema no casamento, é um problema até na própria vida ministerial, né, na sua chamada, principalmente para você que tem chamada, mas a oração ela requer vigilância. Meu querido, e uma das coisas da oração, o que é mais importante, quando nós vamos orar, a palavra de Deus fala lá em Provérbios capítulo 28, 13, que aqueles que encobrem a sua transgressão, que tentam ocultar, né, pecado, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia de Deus. Então, você trazer os pecados, há uma diferença da pessoa viver de pecar e uma pessoa viver na prática do pecado, né? Por exemplo, uma pessoa que, que veio da prostituição, ela não pode continuar se prostituindo, né? Se ela, por exemplo, uma pessoa que veio das drogas, ela não pode continuar se drogando, ou do alcoolismo, né? Isso é viver na prática do pecado. Isso é uma pessoa jamais teve um encontro com Deus, né? Porque uma pessoa que teve um verdadeiro encontro com Deus, o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Vai incomodar quando a pessoa comete um pecado, né? Uma falha grave. Então, por isso que a oração, ela requer vigilância. Eu comecei aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 26, no versículo 41, que mesmo você colocando as coisas na presença de Deus, né? Você é filho, herdeiro e co-herdeiro das promessas de Deus, né? Nós sabemos que tudo que nós colocamos na presença de Deus, segundo a vontade de Deus, está escrito lá na primeira epístola de João, capítulo 5, se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dele, né?
Deus vai operar, Deus vai agir. Mas a oração também, ela requer vigilância. Né? E aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. Né? Para você, meu querido, porque existe coisas nas nossas vidas, porque eu também estou inserido nisso, que a gente tem que trazer à tona, a gente tem que colocar na presença de Deus, a gente tem que pedir libertação, a gente tem que pedir cura, a gente tem que pedir para que Deus possa intervir de forma muito poderosa sobre a nossa vida, né? Se nós almejamos ao céu, a Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Deus vai vir buscar uma igreja sem mágoa, sem rua, sem mancha, uma igreja com uma vestimenta limpa, né? Então, a Bíblia fala também, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 17 adiante, fala, orai sem cessar. Eu posso estar orando em casa, eu posso estar orando na igreja onde eu congrego, né? Eu posso estar orando em espírito, né? Buscando a presença de Deus, porque a oração é falar com o Papai do céu. E lá em Hebreus capítulo 9, do versículo 11 até o 28, você tem esse livre acesso a Deus. Mas é preciso trazer algumas coisas que muitas vezes nós fazemos que não convém aos olhos de Deus à tona, né? Orai e vigiai para que não caia em tentação. Esta é a palavra que eu trouxe para o seu coração hoje. Eu peço a Deus que Deus continue te guardando, te livrando, te protegendo, continue te abençoando, que Deus possa intervir de forma muito poderosa sobre a sua vida ministerial, sobre o seu lar, sobre a sua família, e que você vai bem em tudo e que fazer. E isso nós temos que desejar até para os nossos inimigos, as pessoas que a Bíblia fala que os inimigos seriam os da própria casa, né? Pai se levantaria contra filho, filha contra pai, né? É fácil gostar daqueles que gostam da gente, tá rodeado de pessoas que gostam da gente, mas aquelas pessoas que não gostam da gente, a gente tem que abençoar a vida delas e jamais guardar qualquer tipo de ressentimento, meu querido, de dentro do seu coração, porque a palavra de Deus, quando fala coração, ela está falando de pensamento, de pensamentos. Jamais guarda, porque isso você vai perder sua comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo de Deus. Você não tem comunhão. Então, por isso que a oração, né, ela requer vigilância. Então, espere que aonde esse vídeo estiver chegando, que ele seja um divisor, que ele seja uma bênção e que ele venha abençoar a sua vida. Então, entende que a oração, ela requer vigilância. Nós temos que ter vigilância o tempo todo, se nós almejamos o céu, né? Tá? Fica com Deus, um forte abraço e que Deus continua te abençoando no nome de Jesus.